Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação entre o uso excessivo das telas e o aumento das birras nas crianças. Eu quero abordar o assunto de hoje sob uma perspectiva diferente. Eu quero falar com vocês de como que o uso excessivo das telas tem afetado o comportamento e as emoções das crianças. Nós vamos falar muito mais do que questões de aprendizagem, né? Vamos falar sobre questões comportamentais e emocionais. Mas eu também quero abordar algo muito importante que muitas vezes as pessoas pensam apenas no uso abusivo das telas apenas por parte dos filhos, das crianças. No entanto, alguns estudos já mostram que o uso abusivo das telas por parte dos pais também afeta as emoções e os comportamentos das crianças, e eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Tayana Borges, eu sou psicóloga, especialista em educação emocional positiva e mãe de 2 meninos. Muitas vezes, quando eu falo sobre esse tema para as mães, para os pais, eles tendem a achar que o uso abusivo das telas está relacionado apenas ao uso das telas por parte das crianças. Entretanto, alguns estudos atuais já mostram que o uso abusivo das telas por parte dos pais também tem prejudicado o desenvolvimento emocional e afetado o comportamento das crianças, né? Na realidade, a gente sabe que as crianças possuem as fases de desenvolvimento e dentro de cada etapa do desenvolvimento existem os comportamentos desafiadores, ou seja, aqueles comportamentos que são mais difíceis para os pais, para as mães lidarem. Comportamentos que alguns chamam de birra, outros que chamam de desobediência, né? Uma série de fatores que muitas vezes acaba dificultando a compreensão das crianças sobre as regras e os limites. E um dos fatores que influencia a criança sobre a dificuldade de compreender as regras e o limite é justamente o uso abusivo das telas. Alguns estudos já mostram que o uso de telas por parte dos pais também pode prejudicar os comportamentos e as emoções dos filhos. Nesse ponto, sobre o uso de telas por parte da mãe ou do pai, eu não quero trazer para vocês nenhum sentimento de culpa, nem nenhum sentimento de desconforto. O que eu quero trazer inicialmente é uma reflexão sobre como que você tem utilizado essas telas, sobre a frequência disso e o efeito disso no seu filho. E aí é você quem vai buscar alternativas para trazer o uso mais racional e consciente do seu uso, né, pessoal das telas. Então, assim, eu não quero te culpabilizar, eu só quero trazer para você algumas informações que provavelmente você não sabe. E eu quero trazer, então, sobre este assunto, alguns dados estatísticos para vocês. 83% das crianças se sentem substituídas pelo celular. 54% acreditam que os pais olham mais para o celular do que para elas. E 43% das crianças acreditam que os pais passam mais tempo com o celular do que com elas. Uma universidade de Illinois, nos Estados Unidos, estudou 170 pais de condições socioeconômicas diferentes e chegou à seguinte conclusão: quanto mais os pais usavam as telas na frente dos filhos, maiores as dificuldades de comportamento das crianças, maiores os problemas de relacionamento dessas crianças quando chegavam na vida adulta e maiores as frequências de birra e de desobediência das crianças. Mas por que isso acontece? Primeiro, nós precisamos falar sobre uma questão muito importante, que é a questão da conexão. O que faz uma criança ou uma adolescente seguir as regras não são as ordens, é a conexão, a afetividade, a sensação de estar ligado a alguém, a sensação de estar ligado a outra pessoa. Então, muitas vezes, a dificuldade que as crianças têm em aceitar as regras não está necessariamente no contexto da regra em si, mas no fato de que a criança não se sente conectada com os pais. Ela não se sente acolhida, amada, envolvida por aquilo que o pai está falando. Uma criança que se sente amada, que se sente segura no ambiente que ela está, tem muito mais tendência e mais facilidade para aceitar as regras sociais,
muito mais facilidade para seguir as regras da casa estabelecidas pelos pais do que aquelas crianças que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas e que por vezes se sentem trocadas pelos aparelhos celulares. É claro que os pais com frequência precisam utilizar o celular para trabalho. Eu particularmente trabalho, né? Minha vida toda está no celular. Eu passo muito tempo usando o celular e eu entendo que, de fato, o uso do celular, o computador, enfim, são recursos que a gente precisa ter para o trabalho, para resolver questões da nossa vida, né? Da nossa vida pessoal, enfim. Mas nós não podemos nos esquecer que também existe o uso equivocado do celular, que é quando a gente gasta muito tempo nas redes sociais, né? Quando nós perdemos muito tempo olhando para a timeline de outras pessoas e nos esquecemos de olhar para aquela criança que está na nossa frente. Se os limites sociais, se os limites familiares são estabelecidos através do vínculo, né? Da afetividade e da conexão, o celular está roubando essa conexão emocional dos filhos com os pais, né? Muitas vezes os pais estão tão conectados com a vida virtual que estão desconectados dos seus filhos, né? A criança sente que a mãe não vai resolver, não vai responder, ou às vezes tem até a impressão que a mãe não está ouvindo. E quantas vezes nós mães nos pegamos, né? Com essa sensação de que, poxa, você tá ali mexendo no celular e aí seu filho faz uma pergunta e você, sim, tá bom, tá. Então, assim, isso acaba gerando uma desconexão emocional. A gente acaba não nos permitindo entrar no mundo dos nossos filhos e que os nossos filhos também não entrem no nosso mundo. E muitas vezes, como adulto, o celular tem sido a extensão do nosso braço, a extensão da nossa mãe. E aí, esse estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que pais que não conseguem ficar longe do celular têm filhos com problemas de relacionamento e possuem problemas de relacionamento com os filhos. Ou seja, os pais que estão o tempo todo olhando para o celular, ao invés de estarem conectados com seus filhos, eles têm maiores dificuldades de se relacionar com os filhos, têm maior dificuldade de traçar diálogo, têm maior dificuldade de falar o que sentem, de colocar regras, de colocar limites. As crianças também acabam tendo mais dificuldade de aceitar o que os pais, o que a mãe tem a dizer, e acaba que tem mais comportamentos que alguns chamam de rebeldia, ou comportamentos de desobediência, ou birras, ou dificuldade de aceitar as regras que o pai e a mãe colocam dentro de casa. Então, assim, é muito óbvio em muitos estudos essa relação entre o mau comportamento da criança e o uso do celular por parte dos pais. E por que que isso acontece? Por que que a criança se comporta mal quando os pais usam o celular de forma excessiva? Quando o pai, a mãe, está com o celular em mãos, a criança precisa de atenção e ela tenta chamar a atenção de uma forma mais afetiva ou carinhosa ou até mesmo educada, ela tende a não receber uma resposta. Ou seja, ela fala mãe, né? E a mãe tá ali, ó. Pai, eu posso não sei o quê? Pai, eu posso fazer tal coisa? E o pai tá ali, ó. O que acontece? A criança não tem essa sensação de estar conectada com os pais. Ela tem a sensação de não estar recebendo a atenção que ela gostaria. Então ela faz o quê? Ela tem um comportamento ruim. Ela grita, ela bate no irmão, ela corre, ela faz barulho, ela quebra um objeto da casa, ela faz algo que ela sabe que os pais não querem que ela faça, risca a parede. E aí o que acontece? O pai e a mãe largam aquele celular e direciona a atenção para o filho. Ou seja, isso é uma atenção negativa. Porque muitas crianças se sentem tão sozinhas, sentem tanta falta de atenção, que elas preferem receber uma atenção negativa do que não receber atenção nenhuma. Ou seja, a criança prefere que o pai e a mãe olhem para ela e grite, brigue, coloque de castigo e reclame, do que simplesmente que ela fique quieta e o pai e a mãe ignorem a existência dela. Então, na cabeça de muitas crianças, receber uma atenção negativa é melhor do que não receber atenção nenhuma. É claro que isso não acontece de forma consciente, é um processo muito inconsciente, mas que é algo que precisa ser levado em consideração. A criança não racionaliza, eu vou riscar a parede e minha mãe vai olhar para mim. Não, mas inconscientemente ela acaba buscando alternativas para que ela não fique escondida
né? Para que o celular não seja mais importante do que ela. E isso serve para todas as outras coisas, né? Então, assim, é muito importante que os pais tenham essa disposição em pensar sobre como que estão utilizando o celular. Você não precisa ficar desconectado o dia todo, né? Mas é preciso que você tenha um momento do seu dia em que você dedique uma atenção exclusiva para seu filho. Coloca o celular longe e vai brincar. Sem fotos, sem consultar as notificações, né? Precisa ter esse momento, né? De estar com seu filho, de se dedicar ao seu filho, ao que ele precisa, né? E aí, é claro, os momentos em que você está realmente trabalhando, você vai se isolar, né? E de modo a não usar tanto o celular na frente dos seus filhos. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês, né? Porque eu uso muito o celular a trabalho e recentemente o meu uso do celular tem aumentado muito. E eu comecei a criar alguns limites, né? Então, quando eu ia responder e-mails, fazer postagens no Instagram, editar vídeos, gravar as aulas gravar aulas ou qualquer outra coisa que estivesse relacionada ao trabalho, eu faria isso fora do ambiente de brincadeira dos meus filhos. Ou seja, eu iria brincar com ele, mas quando chegasse o meu momento de trabalhar e de fazer algumas coisas, eu me separava, avisava para eles, falava, agora a mamãe vai trabalhar. E aí eu ia pro meu escritório. Esse é um momento que eu tenho, que eu consigo me concentrar melhor no meu trabalho e quando eu não estou trabalhando, eu consigo dar mais atenção para os meus filhos, né? Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo eu tinha dificuldade, e aí eu queria que os meninos brincassem enquanto eu tava mexendo alguma coisa, respondendo alguma mensagem, e ainda que fosse algo de trabalho, as crianças não têm como separar isso, como dissociar isso. Ah, não, minha mãe tá fazendo meu trabalho, o trabalho dela é importante. Não, mas a partir do momento em que a gente se afasta e limita esse espaço, as crianças conseguem aceitar isso de forma muito melhor. Então, eu quero até deixar como sugestão essa questão de que, assim, observem, né, a rotina de vocês e tentem construir o espaço do trabalho. Se você não tem alguém para te ajudar e que possa ficar com as crianças enquanto você trabalha, determine um espaço. Olha, mamãe, olha, filho, quando a mamãe sentar nessa mesa aqui é porque a mamãe vai trabalhar. E aí você vai brincar aqui do lado da mamãe no chão, mas você não pode atrapalhar a mamãe. E aí você senta naquele momento, naquela mesa, para trabalhar naquele lugar específico. Porque isso cria na criança uma divisão de tempo. E aí você fala, ó, filho, agora que eu vou sentar no chão, eu vou largar meu celular, meu computador, eu vou desligar a TV e vou brincar com você.